Livro do Gênesis, capítulo 21, para a glória do eterno Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e irmãs com a santa, gloriosa, bendita e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Aonde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, Deus abençoe a vida de todos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Livro do Gênesis, capítulo 21, para a glória do eterno Deus. Vamos então meditar juntos na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E o Senhor visitou, aleluia, a Sara como tinha dito. Louvado seja Deus. E fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado. Louvado seja Deus, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Louvado seja Deus. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E disse Sara, aleluia, Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais. Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Aleluia. Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Abraão deu uma grande festa. Louvado seja Deus. Veja, meu irmão, minha irmã, glórias a Deus. O nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Para Deus não há, jamais haverá alguma coisa que ele não possa realizar, se ele assim achar por bem querer realizar. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito e exaltado e engrandecido é o eterno Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Olha só. E o Senhor visitou a Sara. Deus visitou a quem? A Sara. Quem foi Sara? Sara foi a esposa de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem foi Abraão? Louvado seja o nome do Senhor. Abraão foi um homem que creu em Deus e que por Abraão crer em Deus foi isso imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Agora aqui nós entramos dentro da palavra e observamos o seguinte: o Senhor visitou, aleluia, a Sara, como certamente o Senhor tinha dito, ou seja, Deus cumpriu com o que Deus falou. Ei, irmão, Deus, aleluia, cumpre com o que ele fala. Ei, irmão, Deus cumpre com o que ele fala. Aleluia, é impossível que o Criador dos céus e da terra minta, nenhuma sequer da palavra ou das palavras que saem da boca de Deus cairá jamais por terra. Então Deus visitou a Sara como certamente o próprio Deus havia dito. Então Deus cumpriu com o que ele falou acerca de que certamente ele visitaria Sara e que no tempo determinado, aleluia, certamente Sara, aleluia, santo ao Senhor, iria ter um
filho. Então o Senhor visitou a Sara como lhe tinha dito ou como lhe tinha falado. Deus cumpre com a palavra que da boca dele sai. Essa palavra que da boca de Deus sai, ela não tornará para o Senhor vazia, sem que antes seja realizado aquilo para qual a palavra foi enviada. Então veja que o Senhor, aleluia, visitou Sara, esposa de Abraão, como o Senhor certamente tinha dito. Está aqui, ó. Olha, minha irmã. Olha, meu irmão, escuta. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E Deus fez, aleluia, a Sara como o próprio Deus também tinha o quê? Falado, ou como Deus tinha dito, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor diz que vai realizar algo, Ele vai realizar. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas Deus certamente vai cumprir com a sua palavra, porque passa o céu, porque passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Então o Senhor visitou Sara como lhe tinha dito, né? Aleluia, Deus cumprindo com o que tinha falado. Louvado seja o nome do Senhor. Escuta. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Para Deus não tem negócio de velhice, não. Para o homem tem o negócio de velhice. Mas para Deus, o Criador dos céus e da terra, não tem negócio de velhice. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer, porque, aleluia, Ele é Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então o Senhor certamente já havia dito, né? Certamente o Senhor já havia falado, glórias a Deus, que no tempo determinado Sara ia ter o quê? O filho. Então Deus aqui estava fazendo o quê? Cumprindo com o que Ele falou, apenas cumprindo com o que Ele havia falado ou havia dito. Glórias a Deus. Aleluia. Agora Sara na sua velhice. Sara na sua velhice. Aleluia. O que é que ela tem na sua velhice? Glórias a Deus. E por que Sara teve esse filho na velhice? Porque Deus, aleluia, tinha falado. Porque Deus tinha dito. Então quando Deus fala, quando Deus diz, quando Deus fala, está falado. Quando Deus diz, está dito. Então Deus tinha dito, Deus tinha falado. Então Deus estava cumprindo com o que Ele tinha dito. Ou seja, Deus estava cumprindo com o que Ele tinha falado. Aleluia, porque certamente jamais Sara iria dizer, Deus falou e não cumpriu com o que falou. Deus disse que iria visitar e não visitou. Jamais Sara iria abrir sua boca e ia dizer isso. Ela podia até rir por causa da idade dela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas com certeza o que Deus estava dizendo, Ele iria cumprir como Ele aqui cumpriu com o que Ele falou. Sara podia rir. Qualquer um pode até rir. Mas se Deus diz que vai fazer, Ele é Deus. A pessoa pode até rir. Observamos que Sara riu. Sara riu. Né? E Sara certamente também diria entre ela, com ela, certamente todo aquele que ouvisse, aleluia, o que aconteceu, ou ouvisse falar do que aconteceu na velhice dela, ela sendo mãe, né? Iria rir. Como pode um exemplo? Como é que pode um negócio desse acontecer? Peraí, ainda, com Deus é assim. Com Deus é assim. Com Deus não tem essa não. Glória a Deus. Quando Deus quer fazer, Ele faz, independente do que Ele resolva e queira fazer. Se Deus resolver e quiser fazer, tomar decisão, Ele faz. Glórias a Deus. Para nós tem velhice, para nós tem idade, para nós tem isso, para nós tem aquilo. Para Deus não tem nada do que nós tem. Deus é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Agora veja só, meu irmão. Olha, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado e engrandecido é o Deus Todo-Poderoso de Abraão, de Isaac e de Israel. Engrandecido é o Eterno, Criador dos céus e da terra, que é bendito por toda a eternidade. De geração a geração, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Está aqui, ó. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado, no tempo de Deus.
Sara não teve Isaac no tempo dela. Sara não teve Isaac no tempo de Abraão. Não. Sara teve Isaac no tempo determinado por Deus que ela iria ter. Sara teve Isaac, aleluia, no tempo determinado por Deus que ela iria ter. Não foi no tempo de Abraão, não foi no tempo dela, não foi no meu tempo, não foi no tempo de ninguém. Foi no tempo de Deus que ela teve o quê? Isaac, seu filho. Ela teve no tempo determinado por Deus. As coisas, meu irmão, aleluia, que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Mas sabe quando é que Ele vai fazer? É no tempo dele, aleluia. O que Deus tem dito que vai fazer, se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas quando é que Ele vai fazer? Ele vai fazer no tempo determinado pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Não é no meu tempo que Ele vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Não é no teu tempo que Ele vai fazer. Não, Ele vai fazer no tempo determinado por Ele mesmo. É no tempo dele. Tudo isso aqui aconteceu, não foi no tempo de Sara, não foi no tempo de Abraão, foi no tempo determinado pelo o próprio Deus que Sara deu à luz ao seu filho Isaac. Foi no tempo determinado por Deus que ela teve esse filho Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, ó. Aleluia. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. Abraão vai e coloca nesse filho que Sara teve o nome de Isaac, segundo a palavra. Abraão agora dá o nome a ele. E esse nome que Abraão dá a esse filho, né, é Isaac. E isso é segundo essa palavra, segundo o que está escrito. Abraão põe, aleluia, nesse menino que Sara lhe deu na sua velhice, o nome de Isaac. Isso Abraão certamente dando a esse menino esse nome de Isaac. E Abraão circuncidou seu filho Isaac quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Veja o que Abraão faz. Isso aqui Abraão faz também no tempo de Deus. Louvado seja Deus. É muito bom, irmão. É muito bom, irmão, esperar que as coisas aconteçam. Não no nosso tempo, não quando nós queremos que aconteça, não. Mas é muito bom que nós esperemos que as coisas aconteçam no tempo determinado por Deus para que aconteça aquilo que Deus disse que iria acontecer ou queria fazer. Aleluia, louvado seja Deus, porque aí sim é diferente. Aleluia. Observe o que Abraão faz. Abraão circuncida esse filho, aleluia. Quando, irmão? No tempo certamente determinado por quem? Pelo próprio Deus também. Quando o menino completa ali, né, 8 dias, segundo a Escritura, olha aqui, ó. Quer ver? Louvado seja Deus. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade, aleluia, de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado, ou como Deus lhe tinha falado. Né? Certamente Abraão não iria circuncidar esse filho dele, Isaque, né, com 7 dias. Abraão não iria circuncidar esse filho dele, Isaque, com 9 dias. Abraão não ia circuncidar Isaque com 10 dias. Abraão não iria circuncidar Isaque com 20 dias. Abraão não iria circuncidar Isaque com 2 meses, 2 anos. Não. Mas sim com 8 dias, como certamente Deus lhe tinha ordenado, ou como certamente Deus lhe tinha falado. Louvado seja, porque certamente, louvado seja Deus, porque certamente Abraão estava atento ao que Deus ordenava, Abraão estava atento ao que Deus falava. Louvado seja Deus. Então Abraão não circuncidou esse menino, ou
Abraão não circuncidou Isaque com 7 dias, também não circuncidou Isaque com 9 dias, e sim com 8 dias, como Deus lhe tinha certamente o quê? Falado, ou como Deus tinha dito, ou como Deus tinha ordenado. Abraão estava fazendo as coisas direitinho. É muito importante a gente fazer as coisas no tempo determinado por Deus que a gente faça. Não sair fora da ordem de Deus. Porque quando nós vamos fazendo as coisas, tudo no tempo determinado por Deus, tudo vai dando certo, meu irmão. Tudo vai dando certo, minha irmã. Louvado seja Deus. Às vezes não dá certo é quando nós faz no tempo nosso e não no tempo de Deus. Aí não dá certo. É uma pena, não dá certo. Mas quando é no tempo de Deus, sim. Então Abraão circuncida esse Isaque, seu filho. Aleluia. Quando certamente ele completou ali quantos dias? 8 dias, certamente, de vida. Como Deus lhe tinha falado, ou como Deus lhe tinha dito, ou como Deus lhe tinha ordenado. Louvado seja o nome do Senhor. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Olha, minha irmã. Olha, meu irmão. E era Abraão da idade de 100 anos, quando Isaque, seu filho ali, nasceu. Olha só quantos anos Abraão tinha. Olha como que Deus age. Aleluia. Olha como Deus faz. Porque para Deus, se olhar nesse sentido, para Deus não tem negócio de idade. Não. Aleluia. Abraão bem que podia ter, por exemplo, né? Aleluia. Perdão, Abraão bem que poderia ter tido Isaac, a esposa bem poderia ter tido Isaac, aleluia. Antes, não. Mas foi no tempo de quem? No tempo de Deus. Foi no tempo de Deus. Aleluia. Sara teve Isaac no tempo certamente determinado por Deus, que ela iria certamente o quê? Ter. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito e exaltado seja Deus. É muito bom esperar que as coisas elas aconteçam, sim, com certeza, não resta dúvida, mas no tempo determinado por Deus, ou no tempo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E era Abraão da idade de 100 anos, olha só quantos anos Abraão tinha. Bem que Isaac podia ter nascido antes, quando Abraão, por exemplo, tinha o quê? 90 anos. Quando Abraão tinha, por exemplo, 80 anos, mas não. E era Abraão da idade de 100 anos, quando Isaac, seu filho, o quê? Nasceu. Olha só quantos anos. Olha quantos anos de vida tinha Abraão quando Isaac, seu filho, nasceu, segundo a palavra. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Santo é o Senhor. Aleluia. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Olha, irmã, olha o que Sara disse. Olha, irmão, o que Sara disse. Sara disse: Deus me deu, né, motivo para rir. Ou seja, eu tenho motivo para rir. Aleluia. Para Sara, seria mais ou menos assim: como pode um negócio desse? E só quem pode fazer isso é Deus. Então Sara diz que Deus deu a ela motivo para que ela risse. Deus é tremendo. Está aqui ela dizendo que Deus deu motivo para que ela risse, né? E todos quanto ouvisse falar, né, do que aconteceu com ela aqui, com relação à idade que ela tinha também, iria rir juntos com ela, com relação ao que Deus certamente o quê? Tinha feito, né? Na velhice dela, quando ela engravida e tem Isaac. Então ela disse que Deus deu a ela motivo para que ela risse. Deus me deu motivo para rir. Disse Sara, a esposa de Abraão, né? Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. E olha só. Sara disse que todo aquele que ouvisse
falar do que aconteceu na velhice dela com relação a esse filho que ela teve, iria rir juntamente com ela. Como pode, um exemplo, uma coisa dessa acontecer? Mas quem havia prometido que ela iria ter um filho era Deus, foi Deus quem prometeu. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Ainda que todos, segundo Sara, que ouvisse falar do que aconteceu com ela, risse ali juntamente com ela, mas Deus estava cumprindo com o que ele falou. Deus estava cumprindo com a sua palavra, que ele certamente mesmo havia dito que isso iria acontecer, ainda que alguém desse risada. E daí? Ainda que alguém desse risada. Mas o importante é que Deus cumpre com o que ele fala. O importante, minha irmã, é que Deus cumpre com o que ele fala. O importante, meu irmão, é que Deus cumpre com o que ele fala. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa, porque, aleluia, Deus é Deus para cumprir com o que ele fala. Ainda que, segundo Sara, todos que ouvissem falar do que aconteceu, iria rir com ela. Não tem problema não. O importante é que Deus cumpriu com o que ele falou que iria certamente ser feito, ou que iria acontecer, ou melhor, que ela iria ter esse filho. Mas quando? No tempo determinado, o Senhor iria visitar ela, e o Senhor visitou. O Senhor visitou. Está aqui, ó. Louvado seja Deus. Aleluia. Disse mais, quem diria? Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei aleluia, filho na sua velhice. Quem diria? Quem diria que isso iria acontecer? Quem jamais imaginaria que isso iria acontecer? Isso é coisa para Deus. Isso é coisa para Deus. Tem coisa, minha irmã, que é para Deus, somente para Deus. Tem coisa, meu irmão, que é para Deus, somente para Deus. Aleluia. Tem coisa que é somente para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus age totalmente diferente do que nós pensamos, do que nós achamos, do que nós falamos, do que nós imaginamos. Deus age totalmente diferente, aleluia, com a forma com que o mundo pensa, imagina, diz e fala. Deus faz diferente. Quem diria que Sara iria ser mãe ali na velhice? Glória a Deus dela, quando certamente ela não podia ter. Mas para Deus não tem esse negócio de não poder ter, não. Quando Deus quer, quer. Quando Deus não quer, não quer. Quando Deus quer, ele quer. Quando Deus não quer, ele não quer. Louvado seja Deus, aleluia. E só nasceu Isaac porque certamente foi o querer de Deus. Foi o querer do Senhor. Aleluia, presentear Abraão com Isaac. Glórias a Deus, porque Deus havia prometido. Quando Deus promete, ele cumpre com o que ele promete ou com o que ele fala, porque Deus é Deus. Espera no tempo de Deus, minha irmã. Espera no tempo de Deus, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo de Deus não é o teu, não. O tempo de Deus não é o meu, não. O tempo de Deus não é o nosso, não. O tempo de Deus é o de Deus. Observe o que está escrito na palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, o salmista dizendo, louvado seja o nome do Senhor. E ele se inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Glórias a Deus. Tudo aqui aconteceu no tempo determinado por quem? Por Deus. Glórias a Deus. Ainda que todo aquele que ouvisse falar do que aconteceu na vida de Sara, na velhice dela, ainda que desse risada, mas o importante é que Deus cumpriu com o que Deus falou. Louvado seja Deus, não importa. Deixa rir, mas o importante é que Deus cumpre com o que ele fala. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus cumpriu com o que ele falou, para a glória e para a honra do nome santo dele. Aleluia. Para terminar, aleluia. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Olha, irmão, escuta. Então Abraão fez um grande banquete, ou seja, então Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaac foi desmamado. Aleluia. A alegria tomou de conta do coração de Abraão. E certamente, aleluia, eu creio que Abraão, aleluia, convidou, aleluia, pessoas para participar desse grande banquete que ele deu. Quando Isaac, o seu
filho foi desmamado, Abraão deu um grande banquete, ou seja, Abraão deu uma grande festa, ou seja, Abraão fez uma grande festa, certamente o quê? Feliz, contente, alegre, com o que Deus, aleluia, realizou, com o que Deus fez no tempo determinado por Deus. Espere, irmã, em Deus. Espere, irmão, em Deus. Deixa, aleluia, as coisas acontecerem no tempo determinado por Deus, através da sua palavra. Deus abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã, a sua vida, a sua casa e a sua família. Fiquem todos com Deus e com esta palavra. Porque para o nosso Deus não há nada, jamais haverá alguma coisa impossível para Deus, independente da idade. Se Deus disse que vai fazer, vai. Quando? No tempo dele. No tempo dele é que ele vai fazer. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí em outros países onde se encontram as irmãs e os irmãos também. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, nos conceder para a glória e honra do nome santo do Senhor dos Exércitos. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.